vale a pena, né? Muito bom, Olá! Desde setembro, a Caixa Econômica está liberando saques de R$ 500 para o trabalhador que tem saldo em sua conta do FGTS. No último dia 12 de novembro de 2019, o Senado aprovou a ampliação desse limite para R$ 998. A medida aguarda apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender os detalhes das medidas e ter orientações de onde investir este recurso com a advogada Cíntia Lima, que é advogada da área trabalhista, e também o economista e educador financeiro Cleiton Vicente. Muito obrigado pela presença de ambos. Começar com a doutora, é importante a gente entender mais essas regras, muita gente já está por dentro, mas agora tem uma alteração. Hoje, doutora, quem é que pode sacar esses R$ 500 do Fundo de Garantia? Certo. Obrigada pelo convite, Jeremias. Então, quem que pode sacar? Aquele trabalhador que tem a conta vinculada na Caixa Federal, que é um trabalhador seletista, que tenha o seu FGTS lá reservado. Uhum. Quem é que pode sacar? Todos podem sacar. Quem tiver saldo, pode ser conta ativa ou inativa, tem o direito de sacar os R$ 500. Quando eu falo conta ativa ou inativa, ativa é a empresa que eu estou trabalhando agora, é Exatamente, isso? exatamente. A conta tá ativa que todo mês ela está recebendo valores ali depositados. A inativa é aquela que não mais recebe, só que a pessoa de repente não foi mandada embora sem justa causa por demissão, ela pediu as contas, então aquele valor do FGTS fica ali guardado para ela, para quando ela tiver uma necessidade, como investir numa casa, como uma doença, ela pode estar sacando o FGTS. Essas regrinhas básicas não mudam, né, doutora? Não mudaram. Quando eu quiser tirar, essas são novas, do R$ 500, e depois a gente vai falar dos 998, que é um salário mínimo. Mas hoje, só para deixar bem claro, se eu comprar um terreno, uma casa, tem Sim, direito continua a mesmas regras passadas, né, que anteriormente, né? Inclusive, tem muitas pessoas que não sabem, quem vai casar também pode, antes do casamento, tirar, escolher uma porcentagem do Olha que boa FGTS. notícia Tem para várias quem quer coisas. casar, maravilhoso. Sim, tem várias possibilidades que o governo já liberou para poder sacar o FGTS. Não sabia não, para quem vai Sim, para casar? quem vai casar também. Muito bem. Doutor, Cleiton já é casado? Eu já sou casado. Ah, então você perdeu a chance de tirar seu fundo de garantia, olha só. Exatamente. Se eu soubesse lá atrás, ó. Pois é, mas o Cleiton é administrador de empresas e também pós-graduado em finanças, né? Tem vários títulos aí na área. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do investimento, em especial do rendimento do fundo de garantia, porque a gente aqui, o nosso intuito é explicar, vale a pena tirar, não vale a pena tirar esse recurso? Perfeito. Obrigado pelo convite. Sobre a rentabilidade do fundo de garantia, esse ano, como o rendimento é 3% mais a TR e mais a distribuição do lucro do fundo de garantia, esse ano chegou em 6,18%, porque a partir desse ano começou a distribuir 100% do lucro. Tá? Obviamente, não dá para garantir isso, que vai ser algo próximo disso mais para frente, porque no próximo ano mesmo, devido a esses saques que começaram a ocorrer, é verdade. e até mesmo pelo saque aniversário, que vai começar no próximo ano. Então, porque o lucro líquido, você pega todos, penso eu, pega todos os depósitos do fundo de garantia de quem está trabalhando, as empresas depositando, dá lá X bilhões, né? O governo investe isso em vários locais, enfim. E aí ele tem o lucro líquido. E aí ele distribui isso pelas pessoas, né? Se o próximo ano as pessoas tiraram, o lucro líquido automaticamente vai ser menor. Perfeito, porque vai ter menos recursos dentro do fundo, emprestando para empresas ou fazendo outros investimentos. Tá? Olha como é bom falar com um educador financeiro, porque eu estava pensando o seguinte, poxa, 6,17%, eu li assim, olha, então, com a inflação em baixa, está ganhando de muitos investimentos. Fala, então não vou tirar. Só que no próximo ano pode ser que esse rendimento do lucro líquido ele seja menor. Agora, interessante, não é, professor? Porque 3% aí era muito pouquinho, né? Não batia nem a inflação, né? Mas é 3% mais a TR. A TR, ela é ligada à inflação ou não? Sim. No caso, a TR hoje está zerada, né? Então não conta, né? Não conta, até na poupança mesmo tem essa questão da TR. É a taxa referencial criada lá atrás, enfim, né? Perfeito.
Então, eu estou com 3% mais o rendimento do lucro líquido. Aí é que subiu o meu rendimento. E o senhor me falava que agora, neste ano, é 100% desse lucro líquido e anteriormente, acho que há 2 anos, só 50%. Perfeito. Ah, Perfeito. então, doutora, quem quiser ver o saldo e acompanhar, porque é a nossa poupança que está ali, né? Sim. Tem um aplicativo também, Hoje né? tem um aplicativo, só baixar, disponível para todos os tipos de É celulares. confiável, é da Caixa, né? Sim, é da Caixa, Chama de FGTS, pessoal. Vai lá na sua lojinha lá ou do iPhone, ou do Android. Android, do iOS, tem lá FGTS, você baixa, e aí você vai ver, inclusive, se a empresa está depositando Exatamente. direitinho os recursos. Você vai, por exemplo, para fazer um exercício em agosto desse ano e ver se está depositado um pouquinho a mais, não é? É a distribuição do líquido, não é, doutor? Perfeito, perfeito. Foi distribuído lucro e Ou seja, à disposição. e eu estava vendo que são acho que 33 ou 38 reais a cada R$ 1.000. Então, se você tem R$ 1.000, você tem 38 reais a mais na sua conta. Se você tem 10.380, 100 mil, 3.800 e assim vai, né? Já é um dinheirinho melhor aí, que é a distribuição do lucro líquido do fundo de garantia, que agora está rendendo um pouquinho melhor. Mas agora vamos voltar, doutora, R$ 500 que eu posso, todo mundo pode, e eu já vi que muita gente está bem atento, né? O pessoal já não está como antigamente vendo as notícias e deixando para lá, não, né? O pessoal vai... Hoje, nosso mercado hoje, assim, está precisando de dinheiro, né? Então, a ideia é essa, fomentar. Também a época do ano, como está vindo, né? Então, assim, realmente é preciso e todos estavam precisando do dinheiro e foram sacar. E teve um calendário desses R$ 500, doutora? Então, assim, tem um calendáriozinho na internet, você acha fácil. Mas, pelo que eu vi, vai pagar esses R$ 500 tudo até esse ano, né? Isso, teve sim um calendário, a medida começou no ano de 2019, em setembro, e aí disponibilizaram para quem fazia aniversário até X data, até outubro, e agora já estão terminando de fazer os pagamentos dos restantes, né? Entendi. Então, tem um calendáriozinho, mas assim, é para quem nasceu em janeiro, começa a receber antes, depois o último, claro, é o de dezembro. Mas até dezembro desse ano, que é o mês que a gente está gravando esse programa, todo mundo vai ter direito a receber esses R$ 500 se quiser sacar. Volto com o nosso educador financeiro. Os R$ 500 vale a pena? E vale a pena para quem? Retirar. Perfeito. Olha, vale a pena, né? Porque é algo que a pessoa, por exemplo, que esteja endividada, né? É um dinheiro que acaba ajudando bastante para estar quitando dívidas e por aí vai, entendeu? Mesmo que a rentabilidade esteja superior, né? Se a pessoa tem dívidas, obviamente os juros da dívida sempre são maiores do que dos investimentos, tá? Então é um primeiro passo aí para pegar esses R$ 500 e quem tiver sem dívidas no momento e souber investir direitinho, também é uma boa, ou pretende comprar algo, depende muito do objetivo da pessoa, tá? Eu li num livro, professor, que você tem que fazer, eu não vou lembrar todas as perguntas, mas cada vez que você vai comprar alguma coisa, você tem que perguntar se eu... Como é que é? Se eu preciso, se eu preciso, se eu posso, se eu devo. Depois de fazer 5 perguntas, doutor, aí você até desanima de comprar. Mas é importante, né? Você falar, eu preciso. Porque às vezes você for ver, preciso, mas vou comprar isso aqui. Pode ser que eu deixe essa camisa ali, põe no guarda-roupa, uso uma vez. E dizem que o que você, em um mês, você não usou mais de uma vez, você vai descartar, né? Então, segurar um pouquinho o impulso. Então, para quem está devendo, é bom tirar e pagar a dívida. Mas é bom saber negociar também, né, professor? Também saber negociar, né, para não e também ter uma educação financeira para que não gaste esse recurso. Né? Essa é mais difícil, né? Quanto tempo eu tenho que investir numa educação financeira? 1 mês, tá bom? 2 meses? Não. Tem que ser mais? Tem que ser mais, tem que ler livros, muito importante. Dependendo da pessoa, contar com um profissional. Está sempre se atualizando, né? Infelizmente, não tivemos educação financeira nas escolas lá atrás, né? Mas ano que vem já virou lei, né? Nas escolas. Já começa sim, isso? Já começa. Importante, né? É importante, né? Para que a gente tenha essa base e olha, o país poder trabalho melhorar. para o professor e para quem quiser investir nessa área, né? Porque se bem que hoje as questões digitais e eletrônicas, eu não sei não, né? Toda vez que a gente vê falar de
de inteligência artificial falar, meu Deus, o robô vai dar aula daqui a pouco, né? Mas nessa área acho que não, né? Porque você tem que ser detalhado, tem que ensinar muita coisa, né? O aluno a investir, né? Exatamente. Tem um lado comportamental também, Uhum. né? Qual é o peso do lado do comportamental emocional que você acha o peso do racional que você saber fazer contas simples quando você vai investir, quando você vai economizar, e o peso emocional. Ah, agora chegou o final do ano, vamos comprar isso aqui rapidinho porque eu estou precisando, né? Entendi. De fato a pessoa tem que colocar muito o objetivo dela em jogo, né? Ah, Se tá. ela tem um objetivo definido, ela sabe onde quer chegar, não tem e está preparada para aquilo, né? Uhum. De fato, ela não vai querer gastar aqueles recursos, sabe que investimentos também tem período de maturação, entendeu? Outras pessoas têm problemas na parte comportamental, na emoção, nos investimentos, quando tem queda, né? No caso de ações, e a pessoa acaba se desesperando e às vezes não é a hora de vender aquele ativo e por aí vai. Uhum. Doutora, dentro dos R$ 500 aí, que a gente iniciou falando, se eu sacar, eu queria saber se eu perco o direito de sacar o restante, esse caso de demissão. No caso de demissão, né? No caso de demissão, como que funciona? Se a pessoa optar pelo saque aniversário, que ela vai sacar todo Não, ano, ainda dentro do aniversário a gente vai falar agora, Ah. daqui a pouquinho, mas dentro dos 500 ou dos 998? então, assim, se ela... Não, são duas medidas diferentes. Esse Uhum. ano o governo ele deu a possibilidade das pessoas sacarem os 500, outra coisa é os R$ 500, outra coisa é o saque aniversário. Certo. Então, se a pessoa sacou os R$ 500, ela só sacou parte Uhum. da poupança dela, vamos dizer assim, do FGTS Certo. dela, e ela não aderiu a esse sistema novo de Ah, todo tá. ano Então, ficar. se Então, eu ela vai ter direito. Então, ela vai saquei ter os 500, direito. desculpa, saquei os R$ 500, foi demitido depois de, sei lá, de 6 meses, o meu dinheiro do FGTS vai estar lá Vai e tá. a multa dos 40% também vai estar lá direitinho, só menos os R$ 500 e a correção que seria em cima daqueles R$ 500 que eu Exatamente. retirei. É isso, né? Exatamente. Agora, dentro, dentro da medida provisória, doutora, deixa eu ver se tem mais questões, só para deixar bem claro aqui, ó, até quando eu posso sacar? Ah, isso assim. Esses R$ 500 que depois a senhora pode explicar sobre o salário mínimo, até quando? Eu tenho que fazer opção ou chego lá na caixa de retiro, tem uma data? Porque eu Sim. estava lendo aqui até 31 de março do ano que De vem. março do ano que vem. Esse prazo de 31 de março do ano que vem é para a pessoa optar se ela vai querer ou não sacar no mês do aniversário dela. Então, ela vai ter que aderir, dizer que ela quer quer participar desse novo programa, e daí ela vai ter direito de sacar todo ano no mês do aniversário dela, vai sacar Ah, uma esse é o saque parte. aniversário. Exatamente. Então, só para a gente separar, são duas coisas. R$ 500 que agora tem uma medida provisória que fala em um salário mínimo, né? O que Exatamente. é isso? Ainda não foi, né, aprovado, está esperando a assinatura do nosso presidente. Então, está querendo aumentar o valor de R$ 500 para 998, no caso. 900, então, só Para depende, um já passou salário pelo mínimo, né? Na Senado, verdade, só... vai até aprovar, vai ser o ano que vai ter um novo valor, né? Vai ser um salário mínimo. Certo, um salário mínimo. Então as pessoas. E aí, eu já tirei os R$ 500, eu vou ter direito aos 498? Olha, nós vamos ter que esperar essa medida vir e vamos ver o comportamento da Caixa, né? Porque Ah, aí vai tá. ser uma decisão. Eu acredito que seja uma decisão mais prevista para o ano que vem, a partir do ano que vem seguir. Porque aí para voltar não vai. Sim. Agora, doutora, eu li isso aqui e não entendi muito bem. Conta individual significa. Ah, isso que eu queria perguntar. Significa que eu não tenho conta na Caixa? É isso? Mas tenho minha conta FGTS? E nesse caso eu vou precisar comunicar ao banco que não desejo sacar para o valor voltar para minha conta? Porque assim, tem as pessoas que têm a conta na Caixa e não tem, né? Sim, o que ele está querendo dizer é o seguinte: para quem tem conta na Caixa, vai optar por receber, ele já pode receber diretamente na sua conta ou na Caixa Lotérica, ir lá, pegar o cartão dele e sacar Ah, na nas lotérica lotéricas também. também, até O cartão que a senhora R$ 100, se eu fala é o não me cartão engano. cidadão, né? Não, é o cartão da Ah, o Caixa. cartão da Caixa, para quem tem Isso. conta na Para Caixa, quem tem certo. conta na Caixa. Agora, quem não tem conta na Caixa aí tem que ir na Caixa e dizer o número da conta, e aí vai ser transferido para a conta que a pessoa apresentar. Ah, entendi. Bom, o que mais? Saque R$ 998, esse a senhora explicou, e quem vai ter direito? Então todo mundo tem direito. Todos Todo que que tem saldo que tem também, né? saldo, exatamente, que Tem que tem ter saldo. saldo lá, né? Aham. Então é isso. Para quem tinha mais do que 998, a senhora explicou, né? Se o saque... Ah, sim. Tudo isso não é obrigatório, é sempre opcional. Sempre opcional. E desde quando veio essa opção, que começou em setembro,
Eu sempre disse assim, gente, o que que é o FGTS? É uma poupança da pessoa. É Uhum. opcional, você não tem, não é obrigado a retirar esse valor, porque é um valor que às vezes as pessoas vão usar futuramente, né? Então, se vale a pena, é só a pessoa que vai decidir se vale a pena ou não, Sim. né? Então, todos têm, assim, vai estar disponível, aqueles que têm dinheiro, vai estar à disposição para eles. Aí eles que têm que optar, vamos dizer assim, tem que ver se eles têm necessidade ou não de usar o dinheiro. E aí? Agora é com o nosso professor. Como é que você recebe a turma lá? Já recebeu essa dúvida aí? Como é que se orienta? Sim. No caso do endividado, não tenho o que pensar mesmo, né? Eu oriento sempre, tá retirando o valor para estar pagando dívidas e pagar, obviamente, menos juros, Mas se eu tá? devo 20 mil, R$ 500 não vai fazer muita diferença, né? Sim, mas geralmente quem deve 20 mil tem alguns problemas, um cheque especial, um cartão de crédito, tem sempre Ah. alguma coisinha para pagar, né? Você sabe que uma vez eu vi uma frase que não saiu mais da minha cabeça. Dizia assim: quando você deve, sei lá, R$ 1.000, você é refém do banco. Mas se você dever 1 milhão, não precisa nem dizer o resto, né? O banco é seu refém, né? Vamos tratar bem, porque ele É. precisa pagar isso daí. Tem que saber negociar também, né? Porque a gente sabe que no Brasil os juros são praticamente extorsivos em alguns casos, né? E Sim. aí você deixou um dinheiro, por exemplo, no cheque especial, cartão de crédito, aquele vira uma bola de neve que talvez você tenha essa conta até de cabeça. Se eu deixar R$ 1.000 em janeiro, quando eu for em dezembro, para quanto vai estar isso aí? Depende muito do Da banco, né? Da taxa, né? taxa Mas que o com banco 10, agora cobra, teve a medida mas é algo nova, que mais do que triplica, mais que entendeu? triplica. Então Exatamente. deixei lá, estou devendo 1.000, quando chegar em dezembro, já estou devendo 3.000. E aí Perfeito. isso é praticamente geométrico, né? Deixei 2 anos, imagine, de Sim, 3 vai virar 6, e aí exatamente. São rapidinho. os juros compostos contra, né? Trabalhando contra a gente, né? Contra a Então, gente. nessa hora tem que saber sentar e negociar. E não é à toa que quando você chega numa negociação, você fala, poxa, descontos de 50%, 60%. É porque, na verdade, você também já pagou a dívida, né? Qual é a sua visão? Com juros tão altos assim, você já pagou os 1.000, já pagou 1.500, 2.000 e a dívida não acaba nunca, né? Como é que é? Exatamente. Vai muito do momento da pessoa, né? Às vezes ela Aham. precisa limpar o nome dela para comprar um bem, alguma coisa, né? O quanto antes e precisa negociar rápido isso, né? Uhum. Para poder estar se livrando dessa pendência. Uhum. Mas sempre ter algo em mãos para poder negociar é importante. Não adianta também negociar o valor de uma parcela que vai acabar não cabendo dentro do orçamento dessa pessoa, que muitas vezes acontece, aí paga uma, duas parcelas, pronto, parou de pagar, né? Aí não vai adiantar nada. Agora, não sei se nos outros países é assim também, professor, mas, por exemplo, financiamento de carro. A pessoa financiou R$ 500 por mês. Aí ela tem 450. Ela chega lá no banco, ela pode espernear que o banco não vai receber, né? E isso é um problema, porque daí aqueles 450, rapidinho ele vai sumir, né? E a pessoa não conseguiu pagar, né? Isso não vai mudar, né? A gente tem, Exatamente, exatamente. infelizmente, né? É No por isso que a caso, pessoa tem que saber se vale a pena ou não retirar, né, sacar o dinheiro. Tem que exatamente. fazer, tem que conversar e ver Sim. direitinho, né? Porque também é uma poupança sua. Se você tirar, eu acho que a senhora lembrou bem, é caso a caso, né? Uhum. Porque se a pessoa tem o costume de economizar, então, ou ela tirar para investir, Uhum. e aí ela vai fazer a conta, poxa, rendeu esse ano 6,17, ela vai ter que procurar um investimento que renda mais do que. E hoje a poupança não rende isso, né? Não, não. É. Então, E né? juridicamente, eu posso até acrescentar mais um pouquinho. Se a pessoa está endividada, né, e ela tem um valor X, de conta vinculada na FGTS, é muito difícil essa conta ela ser, vamos dizer assim, executada, Ela é porque ela tem, preservada, né? exatamente, porque ela tem, ela é alimentícia, vamos dizer assim, Ah, a natureza interessante. dela, né? Essa pessoa tirando e colocando num outro tipo de, ou na Olha, conta, isso ou é em outro tipo interessante, de hein? investimento, vai estar sujeita aí a Vai ficar uma vulnerável, execução, né? exatamente. Porque, E apenas exatamente. acrescentando, né, nunca é bom investir com dívida, né? Investir É. com dívida é se enganar, né? Tá com Uhum. dívida, não quer mexer nos recursos do fundo de garantia, ok, deixa Uhum. ele lá quietinho. É uma questão Uhum. pessoal, como a doutora disse, né? Mas não faz sentido, por exemplo, a pessoa que está num cheque especial, dívida do cartão de crédito, querer Uhum. fazer investimento, seja na Uhum. poupança, em ações, em renda fixa e por aí Uhum. vai. Foi bem lembrado porque o número de endividados do Brasil não é pequeno, né? Então, se a pessoa tem dívida, eu acho que é importante ela
se preservar nesse aspecto, né? Agora, é interessante, não é, doutor? Porque a gente vê ao longo dos anos, você fala assim, poxa, o fundo de garantia é quanto, doutora? 8%, 8% do valor do salário. mas é igual ao INSS, só a empresa deposita? Da gente não desconta, Não, né? só a empresa Só a deposita. empresa deposita. Então, se você recebe 1.000, não sei se é do bruto ou do líquido, você vai ter lá todo mês R$ 80 a cada Isso, R$ 1.000, né? exatamente. Então, com o passar do tempo, né, professor, a gente vê, puxa, rendeu um dinheirinho, não é tanto, não é nem 10%, né? Mas ao longo do tempo rende. Se a gente tivesse essa disciplina ao longo do tempo também para separar o nosso recurso, também seria ótimo, né? Mas nem todo mundo tem, né, professor? Perfeito. Seria muito interessante porque, né? A pessoa, vamos supor que tivesse esses 80, nesse exemplo que você deu, né, Jeremias? À disposição dela para investir, e no caso que ela investisse em um investimento que tenha liquidez diária, né? Aconteceu um grande imprevisto, ela poderia, depois de 3 meses, pegar uma parte daqueles recursos para pagar, né? Sei lá, seja uma colisão de um carro, enfim, né? Algo que ela vai precisar mesmo, que o orçamento dela não vai cobrir. No fundo de garantia, a gente já não tem essa liquidez diária, né? É sempre quando ocorrem essas liberações, como ocorreu esse ano, dos 500, que vai ser reajustado para os 998, ou no caso da demissão, ou a compra da casa própria, e por aí vai. Certo. O senhor fala sempre, educador financeiro, sempre fala em, primeiro, os 6 meses, como é que é? Da reserva de Da emergência. reserva de emergência. E aí, se o Brasil, nessa crise que está assim, se eu tenho algum receio, você acha que vale a pena para constituir a minha reserva? Se bem que o próprio fundo de garantia poderia ser considerado uma reserva também ou não. Então, a reserva de emergência tem que ser algo que tenha liquidez diária, né? Porque, como o próprio nome diz, né? A gente não sabe quando vai acontecer um grande problema no qual iremos precisar de determinado valor, né? E no caso do FGTS, não temos a liquidez diária. Mas Somente se você for demitido, na aí você tem, né? Perfeito. Mas se você não é demitido nesse tempo e você não tem uma reserva de emergência, como que você faz para pagar suas contas? É aí que, infelizmente, as pessoas acabam entrando em dívidas, por não possuírem uma reserva, que é o primeiro investimento que eu costumo chamar do brasileiro. Tem que ser o primeiro investimento, a reserva de emergência. 6 meses das despesas essenciais investido em algo de altíssima liquidez, entendeu? E extremamente seguro. Altíssima liquidez e extremamente segura, a gente lembra da poupança, né, professor? Só que também não tem um aspecto, a gente falou do aspecto comportamental. Hoje, no aplicativo, você tem lá, na sua conta, o dinheirinho da conta corrente, que caiu lá do seu salário. Na poupança, se você coloca, com 2 cliques você retira. Não Sim. tem que dar um jeito de falar, vamos guardar isso aqui. Não dá para ser debaixo do colchão, mas para a gente dificultar um pouquinho mais. Perfeito. Pra... Guardar, investir, no caso, em investimentos de liquidez diária, né? Nas corretoras de valores, acaba dificultando um pouquinho mais, né? Esse fácil acesso. Tem investimento imediato. que eu só posso tirar em data prevista? Sim, Colocou agora, sim. você não tem jeito, porque tesouro direto não, né? Você pode tirar a hora que você quiser também, é quase igual Perfeito. poupança, Tesouro né? direto, a venda de ações também, você acaba tendo a liquidez Ações acho que é toda imediata, quarta-feira, né? se eu não me engano. Não, tem ações você tem a liquidez diária também. Você Diária vendeu ali no dia, né? O Uhum. dinheiro já entra na conta da corretora, você manda para sua conta do banco. Não, mas e tem por aí umas, vai. acho que é de fundo de investimento, que você define a data lá, Sim, né? O depende do mínimo. fundo de investimento, né? Tem fundo de investimento que tem a liquidez D+2, D+30, Isso. D entendeu? mais 30 quer dizer 30 dias só, porque eu vou tirar. Exatamente. E aí as minhas por ações isso, estão caindo, professor, e eu desesperado, só posso tirar daqui 30 dias? Agora você vai segurar. exatamente, vai ter que segurar. É por isso que o problema de investir a reserva de emergência em algo que não tenha liquidez, né? Ou seja, A e pessoa vamos... precisa de dinheiro imediatamente, né? E Liquidez... só vai conseguir daqui 30 dias, 10 dias, aí complica. Vamos explicar, gente. Liquidez traduzindo. É o dinheiro tirar na hora. Exatamente. Uma casa tem liquidez se eu comprei uma casa? Não temos a liquidez, Porque eu vou ter que até vender o até imóvel. vender. Ah, tá. Então, assim, o liquidez é poupança, tesouro direto. Isso, um Tesouro Selic, um CDB prestei- de liquidez diária que remunere pelo menos 100% do CDI, né, da nossa taxa de juros. Também eu consigo ir lá fundamental. tirar rapidinho. Consegue também tirar rapidinho, né? Isso é bom, mais ou menos. É bom, mas você deixa lá 6 meses de dinheirinho. Se eu gasto 2 mil por mês, é o quê? 12 mil. Se eu gasto 3, é 18 mil. Deixei Perfeito. lá num jeito que eu posso tirar rapidinho. Então, o tesouro direto não pode ser, né? Porque se eu jogo o tesouro lá para 2025, se eu tirar, eu perco o juro, né? Se for o Tesouro Selic, não perde,
né? O Ah, Tesouro Selic não tem como perder dinheiro, ele é praticamente um espelho da taxa Selic, a remuneração dele, ah, tá? É mais rentável do que a poupança, uhum. extremamente seguro e é perfeito para reserva de emergência. Ah, então tá bom, olha aí, ó. Se você, Tesouro Selic, é fácil, né, doutor? Porque entra lá Fácil. no. Poupança é fácil, você chega lá com o gerente, hoje em dia, se abrir uma conta, ele já abre uma poupança para você, você nem pediu, já está lá, né? O Tesouro Direto também, não sei se ainda tem um minuto, explica um pouquinho, mas e a tal da inflação, professor? Que agora está baixo, o pessoal fala, agora é Tesouro Direto, não é tão Perfeito. atrativo. Então, a inflação está baixa, né? Obviamente o CDI também, mas o que temos que pensar é no ganho real. Antigamente a gente estava com uma inflação alta, com uma taxa de juros alta. A gente tinha uma rentabilidade média de 14%, uma inflação de 11%, né, por cento. Hoje a gente está com uma inflação acumulada de 3%, com o CDI pagando 5,5%, entendeu? Ah, então eu já Então ganho temos 2,5%. Mas exatamente, peraí, você fala, em CDI eu não sei nem o que que é, mas o Tesouro eu sei. O Tesouro é ligado ao IPCA, é ligado à inflação. CDI já é outra coisa. exatamente. O IPCA é Mas é ligado à fácil inflação. também, igual o Tesouro Direto? Chego lá numa operadora, não é operadora, como é que chama? Numa corretora? Numa corretora online, não é difícil. Não, não é difícil, né? As próprias corretoras também têm canal de educação, Ah, instruindo o novo concorrentes seus, né? investidor. Eu vou para um rápido intervalo e volto para tirar as dúvidas depois do intervalo sobre o saque aniversário. Essa é outra questão que a doutora vai nos explicar. E aí o nosso professor vai dar algumas dicas também para você que está aí ligado. Muita gente já tirou dinheiro. Ih, você está assistindo a gente, já gastou também o dinheiro? Não tem problema não. Porque as dicas de investimento aqui são para sempre, né? Mas tem que ser educado. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, programa em discussão especial volta falando do FGTS, as mudanças de regra que você já tem acompanhado, e eu volto aqui a falar com os nossos convidados, o professor Cleiton Vicente, que é educador financeiro, e eu volto a palavra aqui com a doutora Cíntia Lima, que é a advogada trabalhista. No primeiro bloco, doutora, a gente falou dos R$ 500, que todo mundo pode sacar, existe uma medida provisória que está para ser aprovada dentro desse tempo aqui que a gente está gravando esse programa em dezembro de 2019, mas sendo aprovada passa para R$ 998, todo mundo pode sacar. Tem a outra questão que é o saque aniversário. O que é isso? Certo, o saque aniversário, né? O saque aniversário, a pessoa tem que aderir, dizer ir lá na caixa, falar assim, olha, eu quero fazer parte desse plano, e todo mês do aniversário dela, ela vai poder sacar um valor do que tem dela lá depositado. Esse valor vai depender muito do que ela tem de valor depositado, né? Por exemplo, a pessoa que tem R$ 500 depositado, ela vai poder sacar 50% desse valor. Então, quer dizer, quem tem depositado R$ 500 vai poder sacar 250. Quem tem de 500 a R$ 1.000 é 40% desse valor. De 1.000 a 5.000, 30% assim, até chegar a 20.000. Quem tem mais de R$ 20.000 vai poder sacar 5% E do tem mais valor. um adicionalzinho lá, né? Tem uns adicionaizinho, a partir entre quem tem entre 1.000, começar de 1.000 vai ter 50, 100, 150, Acima de 20 mil dá um bom dinheirinho, acho que é 2 mil, eu não lembro. Né? 2.500. Então, tem uma 2.500, tabelinha boa lá, tá vendo? Você vai. Por isso que a gente no primeiro bloco falou que é bom você baixar um aplicativo, FGTS, só verifica se é o da Caixa Econômica mesmo, e aí é seguro. Então, tipo, colocar uma senha, tudo. Aí você pode acompanhar eletronicamente essa questão, porque daí nós estávamos falando no primeiro bloco. Em agosto desse ano foi depositado o lucro líquido. Então, dá uma olhadinha lá no saldo, se está o lucro líquido lá, que é um depósito um pouquinho. Não dá para dizer que é acima do que você deposita todo mês, né, doutor? Ia falar que é acima, mas depende do que a pessoa tem, né? Exatamente. Uhum. Depende muito. Mas pelo menos já é uma boa notícia. Ó, esse ano foi depositado 100% do lucro líquido, ou seja, de todo o montante líquido do fundo de garantia. Então está lá na sua conta se você está trabalhando e é CLT, você pode sacar esse valor. E agora, no saque aniversário, tem lá essa tabelinha, é só você procurar, faz a opção, vai lá na caixa e faz a opção, né? Exatamente. Agora, da mesma forma, professor Cleiton,
tem que saber se eu vou sacar esses 5% na data do meu aniversário ou não, porque tem algumas regrinhas que daqui a pouco a gente volta com a doutora. Mas em relação ao investimento, vale a pena ir lá e sacar no todo aniversário? Perfeito. Olha, pensando exclusivamente nos investimentos, né? Quem sabe investir em algo que tenha uma rentabilidade, no caso, superior aos 6,18 que tivemos esse ano do Fundo de Garantia, né? Acaba valendo a pena, tá? Certo. Vamos supor que no próximo ano seja em 6,18 o rendimento do Fundo de Garantia novamente. Então, uma aplicação de renda fixa, tá? Para 3 anos, que tem um rendimento pelo menos de 8%, de 8% de rendimento, no caso já será superior Quando você ao fala em renda rendimento. fixa, ações é fixo ou é variável? Não, ações é renda variável. Ações é variável. Fixo é essas letras que vocês falam, LCI, LCA, Perfeito. CDB. Que são investimentos um pouco mais seguros, tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, né? E aí, no caso, quem investir em algo, obviamente, se tivermos a rentabilidade de 6,18, pelo menos, né? No próximo ano, investir em algo com rentabilidade superior a 8%, né? Para 3 anos, já vai ser mais vantajoso do que deixar o dinheiro no fundo de garantia. Aí tem que fazer conta, né? Tem que pegar ou procurar um educador financeiro como o Cleito para entender direitinho. E aí você vai colocar no papel, né? Ah, você tem X, né? Vale a pena render, qual a previsão. Aliás, a gente conversava, você falou alguma coisa em 1 ano, 2 anos e 3 anos, fez um comparativo por cima, você lembra? Em relação aos investimentos, né? Isso, se eu deixo o dinheiro no FGTS ou tiro no aniversário. Certo. Não é uma certeza, né? Como eu disse, se tivermos um retorno pelo menos de 6,18 no próximo ano, então a pessoa, para compensar, né, essa retirada, essa pessoa teria que conseguir um investimento de pelo menos 8%. Para 1 ano já não valeria a pena, tá? Quero tirar para investir para 1 ano, já não vale tanto a pena. Deixa no fundo de garantia, porque sobre o rendimento a gente não paga imposto. Isso é super importante numa aplicação de renda fixa. Já envolve imposto, com exceção da LCI e da LCA, né? Mas que também tem uma rentabilidade um pouco menor do que um CDB. Mas você está falando em 8% livre? 8% bruto, né? Aí você descontando imposto de renda, vai ser um pouco superior Chega ao lá 7,5, 7, exatamente. Mas rendeu um pouquinho mais do que o 6,17. A gente fala em minúcias assim, 0,5%, né, professor? Mas assim, os economistas mostram que ao longo de 5, 10 anos faz diferença, né? Faz muita diferença. Pensando no longo prazo, por causa dos juros compostos, né, dá uma diferença bem interessante. Agora, professor, a gente no primeiro bloco falamos lá da questão da reserva financeira de 6 meses, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí depois, galgando os outros passos, seria o quê? Tesouro direto, também é seguro, próximo da poupança. Depois eu posso ir para o renda fixa ou renda variável de ações, é assim? Sim. No caso, nos investimentos de renda fixa para reserva de emergência, como eu disse, tem que ter liquidez diária. Ah, sim, a reserva já vou investir no local, não vou deixar ali só na poupança, pode ser num... Exatamente, num CDB de liquidez diária, que remunere pelo menos 100% do CDI, da taxa básica de juros, ou no próprio Tesouro Selic. Certo. Tá? Né? Depois dessa reserva formada, aí sim, a gente recomenda fazer posso partir para novos ações? investimentos. Depende do seu perfil. Né? Ah, tá. Se você é aquela pessoa que não dorme com uma queda de ações, não é o ideal para você. Mas aí também tem aquela coisa, né, de se é arrojado, como é que é? Moderado, conservador, arrojado, envolve conservador. muito isso, envolve muito prazo também, que a pessoa vai precisar daqueles recursos. Estou investindo para 1 ano, aí nesse 1 ano as ações estão em quedas, essa pessoa teria prejuízo, entendeu? Então, a gente recomenda muito na nossa área não investir para ações pensando no curto prazo. Né? Obviamente, no longo prazo, pegando... Longo prazo é o quê? 3 anos ou mais? 5 anos, 5 anos ou mais. 3 é médio prazo, né? Exatamente. A partir de 5 anos. Diversificar nos setores também é super importante. Vou comprar ações do setor petroleiro, setor de alimentos, calçados e por aí vai. Entendeu? Nunca é bom colocar em um único setor. Tá? Mas também tem gente que critica isso, né, professor? Porque tem gente que fala assim, não, coloca essa coisa de... O melhor é colocar todos os ovos numa cesta só e ficar bem de olho, né? O que você acha disso? Do que espalhar os ovos de ouro por vários locais? Eu não concordo, né? Não concorda tem aquela questão de colocar todos os ovos numa única cesta e se essa cesta cair. Né?
Mas o pessoal fala também que o dinheiro que você dinheiro para investir, principalmente com muito risco, é o dinheiro que você pode perder, né? Se for um dinheiro que você, nossa, eu preciso desse dinheiro para minha saúde, não é não é o dinheiro que você tem que investir. Pelo menos um investimento mais arrojado, né? Certo. Olha, eu não tenho muito essa teoria de que o dinheiro em ações é para perder, ou tem um percentual da carteira que vamos colocar no risco, né? Uhum. Investimento, as pessoas às vezes acabam confundindo muito com aposta, entendeu? Investimento Certo. em ações e não é uma aposta. Se você souber investir em boas empresas, né? De bons fundamentos, que apresentam lucro, tem boa governança, pensando no longo prazo, né? Não é uma aposta, entendeu? É algo sério que você pode investir tranquilamente, né? Com disciplina, esperando o tempo de maturação, que lá na frente os resultados serão bem positivos. Concorda, doutora? Concordo, concordo. E concordo e sempre quando alguém vem me perguntar a respeito da FGTS, eu sempre falo a mesma coisa, oriento no sentido de ver o perfil da pessoa, porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Uma realidade diferente, humor, né, diferente, como você falou. Tem gente que vai estar caindo a bolsa, não dorme, né? Briga com a Uhum. esposa, Exatamente. né? Acaba o casamento. Então, Doutora, já que a senhora é da área trabalhista e a gente está falando de fundo de garantia, não teve uma questão de ações que teve eu acho que teve uma decisão do STF em fazer a correção de outros meios? E aí eu estava lendo, depois eu vi na internet um advogado falando assim, olha, cuidado porque isso não é garantia. exatamente. Existe sim. Como é que a gente orienta hoje? Existe já faz um tempo, assim, eu penso agora, acho que há uns 5 anos já tem ações, né, contra o Estado no sentido de correção de FGTS, porque Sim. realmente é usada aí é menor que a poupança, não é? E então, mas é uma ação que realmente está parada no Supremo, não foi decidido e não é certeza que vai haver essa correção, né? Porque tudo o que acontece, o Estado ele age muito legalmente no sentido que tem que haver lei para que ele possa agir e assim por diante como correção. Então, dificilmente ele vai voltar e corrigir. Então, no caso do Plano Collor, e foi uma lei que fez com que as pessoas pudessem ter as correções na cadeia de poupança, por exemplo? Ou não? Ou foi uma decisão? Foi uma decisão Uma judiciária, decisão. sim, que aí que teve que Mas isso houve a ficou correção. valendo, as pessoas receberam, né, do Plano Collor, né? Sim, Deu receberam trabalho, e mas sim, recebeu. recebem até hoje. Recebe Então, até sim, hoje, até né? hoje Eu não recebe. tive direito nenhum, fucei, procurei, fui lá ver Sim. o que eu estava fazendo em 1900 e não sei quando lá, aí fui lá ver, não estava exatamente naquele momento. Quer dizer que hoje, para quem vê uma notícia assim, olha, a correção do seu FGTS entre equação, é bom dar uma segurada, porque hoje não tem uma jurisprudência ou uma Não lei que existe. afirme exatamente. Exatamente. Infelizmente, né? Porque a gente sabe que o dinheirinho nosso ficou lá por muito tempo, Sim. rendendo bem pouquinho, né? Sim, sim. E eu acredito até que seja, de repente, por esse motivo também, que acabou até falando agora em correção, em melhorar, em falar em taxa. Eu acredito que seja realmente, assim, demanda muito grande no judiciário pedindo correção e aí, de repente, eles pensaram no sentido legislativo de realmente corrigir de uma forma melhor. Mas a senhora acha que isso é uma questão legalista ou é a questão de recurso mesmo? Porque o governo fala assim, puxa, mas como é que eu vou pagar tanta gente com fundo de garantia? Porque são bilhões, né? Então, assim, no momento que o país vive também, não é fácil, sim. né? Você acreditar que você fala, não, agora vai liberar todo mundo, fundo Por de isso que eu não acredito que correção. vá haver a correção, exatamente pela época que nós estamos, né? Da Porque onde se o vai país vir. está nadando, estamos na crista da onda, maravilha, Tivesse né? melhor, né? Tivesse melhor. Mas na atual condição, então tem que pesar todas essas questões muito importantes. Bom, em relação ao saque aniversário, doutora, a gente estava falando, então, acho que ficou bem explicado, a gente falou sobre o lucro líquido, né? E saque para quem... saque para quem tem doenças raras, se o trabalhador ou algum de seus dependentes tiver uma doença rara, poderá sacar todo o dinheiro do FGTS. Isso aqui ainda vale normal, Eu né? não entendi a Assim, eu estava vendo que saque para quem tem doenças raras, o trabalhador ou seus dependentes tiveram uma doença rara, poderá sacar todo o dinheiro. Essa é uma Sim, questão. sim, Isso sim. ele pode sacar. Pode sacar. Isso daí não vem de agora, né? Uhum. Assim, realmente é uma lei antiga que pode sacar quem tem uma doença rara, HIV, outras doenças que estão elencadas em lei, eles podem sacar o FGTS para usar em medicamento. Uhum. etc. Câncer também, Sim, alguns tipos, né? câncer, Tá sim. tudo colocado na legislação de forma bem simples que você pode entender. Se vai comprar um terreno, comprar uma casa, você também pode.
que mais? No caso da demissão, você retira o dinheiro. Sim, inclusive, né, fala aí dos dependentes da doença, né? Inclusive também se de repente a pessoa, o dono da conta também falecer, os dependentes também podem retirar o valor da conta, né, do FGTS Entendi, também. entendi. Por isso que eu repito aqui, se você tem o aplicativo lá do FGTS, você consegue controlar contas ativas, que é quando você está trabalhando, está lá ativo, todo mês deposita. Ou inativo, porque inativo, mas você tem recurso. Porque se você Foi pediu a demitido, conta, por exemplo, isso. o dinheirinho seu E ficou pode lá, ser né? também demitido por justa causa, né? Quem é demitido por justa causa também não tem o direito de sacar o FGTS, então Também fica tem lá. isso, também tem isso. Né? Agora, outra coisa importante, doutora, isso partindo para os empresários, a multa de 10%, isso já não está valendo mais? Não tá, é uma O que medida é a multa? provisória, ela vai ter eficácia a partir de 1º de janeiro, certo? Ah, E também que nós também estávamos entrando com ações contra o judiciário, porque esses 10% foi constituído na época do Collor, uhum. né, para esses 10% ser usado para fundo imobiliário que o Estado usava. Depois foi usado para Minha Casa Minha Vida, mas não existia uma legislação para prendê-lo a esse Ah, investimento. agora, boa notícia para quem emprega, né? Exatamente, né? Porque realmente nós, os trabalhadores, houve 40% que o patrão tem que pagar multa, mas na verdade não é 40%, era 50%. 50%. Né? Agora, pois é, então assim, quando vai despedir, vamos fazer uma conta aqui, de 10 mil que a pessoa tem para receber, depositadinho lá, a Tá? empresa tem que depositar 4 mil a mais como multa para o funcionário, e aí dá mais R$ 1.000 mais para o mil Estado. reais para o Estado. Agora você imagina isso aí com uma empresa que vai, de repente, ter que fazer uma dispensa de mais pessoas, isso vai pesando, né? Então, acho que o Inclusive governo... agora o empresário que está pensando em demitir alguém que tenha de repente o FGTS maior tem que esperar o ano que vem para poder fazer a demissão. Entendi. Agora, tudo isso, doutora, foi para injetar um pouco mais de dinheiro na economia, né? E parece que está dando certo, porque o povo está tirando dinheiro que ninguém está esperando muito, Sim, não. está precisando, nós brasileiros estamos precisando sim. E lembrando que é uma medida provisória que ela vai precisar virar lei, quer dizer, Aham, que precisa ser sancionada, né, no caso, sim. né? E aí, porque se não for, aí vai voltar como que era antes. Uhum. Inclusive, essa Diga. semana, né, saiu a informação que o nosso PIB teve alta de 0,6, né, no último Uhum. trimestre, muito impulsionado por causa da liberação do fundo de Eu garantia. li que pode chegar ocorreu. até a quase 1%, 0,8% no ano que vem. Ou seja, realmente impulsionando a economia, né? Interessante. Exatamente. Claro, é uma estimativa, né? Uhum. Mas desse 0,6, pelo menos que já é fato, o fundo de garantia acabou auxiliando bastante essa liberação que a gente teve dos R$ 500. Agora, uma coisa que a gente não pode terminar, temos só mais 10 minutinhos, doutora, é explicar que quem faz o saque aniversário e faz a opção, conforme a senhora explicou, como é que funciona se ele for demitido? Isso é muito importante falar, né? Porque nós estamos aí acostumados de ser demitido, pegar o valor que está lá no do FGTS, do tempo de todo, o tempo que trabalhou, mais a multa, então isso fica alto, valor alto sempre para receber. Agora, com essa opção de estar sacando todo ano um valor, quando a pessoa for ser demitida, quando ela for demitida, ela só vai sacar a multa dos 40% e não mais. E aí ela vai continuar, se ela tiver saldo ainda, todo ano, tendo o direito de tirar o valor lá que ela optou por receber Certo. todo ano. Então, se ela tem 100 mil hoje no FGTS, eu vou lá, vou tirar no saque do meu aniversário. Então, sei lá, tirei 5 mil reais, não sei. Aí foi demitido. Você vai receber 40 mil reais. Os 100 mil seu vai ficar lá. Você iria receber 140, né? Exatamente. Aí você vai receber só a multa de 40 e os 100 mil, se você optar pelo saque aniversário. Exatamente. No mês do seu aniversário, né? Agora, posso desistir também, mas aí tem uma carência alguma? Tem uma carência de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Optei, o ano que vem eu faço aniversário em fevereiro. Eu quero receber percentual. Não quero mais. Só, se for em 2020, só posso voltar à regra antiga em 2024. Exatamente. Se eu for demitido nesse tempo, não tem Vai direito valer a regra que onde você... Meu dinheirinho fica preso. Exatamente. Vai Então valer a tem que regra ter. quando você assinou, né? Quando você Você fez. assinou. Tem que pensar, hein, professor? Tem que pensar bastante. Tem que né? pensar Tem direitinho, que né? pensar na empregabilidade dessa pessoa, Aham. com questão de estabilidade profissional. Tem que fazer conta, né? Porque, por exemplo, tira um percentual agora, mas 2 anos se eu for mandado embora, não tenho meu dinheiro. Então é aí que entra a educação financeira, como o senhor falou. Tenho que ter 6 meses. Eu tenho esses 6 meses? Não tenho. Posso tirar o valor
que vai me garantir 6 meses, não sei se eu tenho. Então, conclusão, deixo lá, porque se eu tiver alguma demissão, por exemplo, eu vou ter pelo menos ter o dinheiro do FGTS. Meu raciocínio está correto ou não? Mais ou menos. Está correto. Vai muito do perfil da pessoa, né? Uhum. Tem aquele caso da dívida. Né? Uhum. A dívida é muito Você está grande, está preocupado com a dívida, aumentando. mas tem muito brasileiro com dívida, né, professor? É, eu falei tanto disso porque é a maioria, né? É Você mesmo? pega uma Quanto é que pessoa, bate por hoje? exemplo, nesse exemplo que você deu, né? Que poderia pegar 5 mil reais antecipado, tá? E ela está 5 mil reais no cheque especial ou devendo no cartão de crédito, né? Como eu expliquei, que acaba triplicando em um ano. Então, seria negócio, né? No curto prazo, pegar aqueles 5 mil que está aquela dívida e estancar a sangria, digamos assim, né? E obviamente, se preparar para que se ocorrer uma demissão, ela não vai poder pegar tudo aquilo, entendeu? Tem outro lado também, a pessoa que gasta demais, em excesso. Ela pegou só os 40%, o restante ficou lá, parado, pelo menos vai estar rendendo, né? E futuramente essa pessoa poderá ou fazer a troca, né? Depois dos 2 anos, ou receber todo mês, pelo menos ela não vai acabar gastando tudo aquilo. Vou fazer um outro exercício aqui, professor. A gente sempre ouviu falar, FGTS rende muito pouquinho, né? Então agora, quanto tempo que é distribuído o lucro? São 3 anos, contando Isso, esse? perfeito. Então, nos últimos 3 anos melhorou um pouquinho, porque a distribuição do líquido, o governo começou repassando 50% e a partir desse ano 100%, daí cerca de, acho que é R$38 a cada R$1.000 que o governo está repassando a mais dentro do seu fundo de garantia. Mas imaginando que eu não quero deixar ali porque está rendendo muito pouquinho. Vale a pena eu, sei lá, comprar um terreno? Eu tenho 50 mil, posso, né? Vou comprar o terreno, eu posso. Mas eu não quero investir no terreno. Compro o terreno, faço uma casinha, sei lá, vendo. Nessa negociação eu já ganhei um pouquinho mais do que deixar no FGTS? Ou depende? Para o professor, Acho que tudo depende. Ele vai falar tudo Depende muito, né? Onde é o terreno? Exatamente, depende Da muito a procura. valorização do terreno, né? Se acontecer alguma coisa e, sei lá, do lado teve grandes problemas ali no bairro próximo ao terreno, o imóvel não valorizou, e aí? Como é que vai ser? Professor, eu quero que o senhor fale onde é que a gente tem que investir. Porque ó, você começa falando em investir, aí você falou, 6 meses eu vou de reserva financeira. Certo. Depois eu vou para o Tesouro Direto. O poupança rapidinho eu tiro no aplicativo. Tesouro Direto também rapidinho eu tiro, também inflação baixa, compensa, mas tem que ficar... Aí eu vou para ações. Aí os especialistas falam assim, mas ações você não entende? Então você entra no fundo de investimento. Aí vem o outro e fala assim, mas fundo de investimento você vai pagar a taxa, cuidado com a taxa, vai dar para outra pessoa administrar, mas faz isso porque você não entende ainda. Depois você, lá na frente, você mesmo compra as suas ações. Mas aí tem que analisar o quê? Como é que é a base da empresa, a solidez da Os empresa. fundamentos da empresa. Os fundamentos, né? Explica aí rápido, o que é o fundamento? Eu vi um vídeo na internet, um menino de 8 anos, ele investe um monte de ações, ele fala isso aí. Veja os fundamentos, a lucratividade, mas não é muito simples não, né? Ficar acompanhando isso, né? Olha, não é tão simples, mas é possível, né? A pessoa ou estudar ou contar com um profissional da confiança dela, tá? Os fundamentos envolvem muito a lucratividade da empresa, a geração de caixa. Sim, tem todas as informações. No próprio site das empresas que tem capital aberto, elas são obrigadas a fornecer essas informações, entendeu? Tá. Tem a questão da governança também, né, da empresa, que é super importante. A gente viu empresas que passaram por algum tipo de exposição ou por corrupção, alguma coisa, estão investindo em como é que fala? Compliance, né? Porque é a imagem dela, né? E aí as ações caem, né? Então agora eles estão investindo, né? Porque a imagem também conta, né? Conta a imagem, muito. a governança, né? Sim. A credibilidade, uma né? imagem demora muitos anos para ser construída e demora segundos para acabar. Perdida. Mas eu vi uma vez um livro que o cara falava assim, olha, ele falava relacionamento é igual conta de banco. Tá negativo, vai lá e investe um pouco. Aí fica positivo, tudo bem, né? Acho que as empresas é a mesma coisa, né? Se perdeu no relacionamento, vai lá, investe, né? Na credibilidade que ela vai voltar, né? Acho que é por aí também, né? Se bem que é uma visão muito capitalista, né? Mas tudo bem. Comparar relacionamento com dinheiro, né? Mas é mais ou menos por aí, né? Tá negativo, você vai investindo. Mas você não precisa investir, né? Tanto relacionamento quanto... Uma hora a conta volta para o Sim. positivo, isso que a gente quer, né?
Mas é Perfeito. isso, não é muito fácil não, mas tem que ter a educação financeira e acho que a gente espera ter contribuído com você que acompanha esse programa. Doutora, mais alguma coisa que eu não esqueci? Eu vi aqui, por exemplo, a última questão, né, que hoje eu juntei Isso é tudo que outra até pergunta. apanhada. Saque de conta com até R$ 80. Parece que a pessoa também pode tirar, né? Se ela tiver só R$ 80, eu estava lendo aqui, ó. Quando a conta do FGTS tiver até R$ 80, será permitido fazer o saque do valor desde que não tenha sido feitos depósitos por no mínimo um ano. Sim, isso acontece muito porque a conta está inativa. E aí a pessoa tem Ah, só aquele dinheirinho lá e não tem a oportunidade de tirar, né? Porque uhum. antes não podia. Então agora, o que ela tiver lá, a partir o dinheiro que foi, ela pode retirar, sim. Eu vou lá É e aquela tiro, conta entendi. inválida. Retiro R$ 80 Inativa. e aí, invisto ou gasto, professor? Estamos gravando agora em dezembro, Natal, Depende muito dos objetivos, né? dos objetivos. Tá bom. Exatamente. Então, Objetivo de pequeno, médio e longo prazo. exatamente. Se for casar, já conta com a ajuda do FGTS, que a doutora nos explicou, que eu nem sabia, né? Que quem vai casar pode ir. Isso é É. perfeito. Vou passar a recomendar para os meus Maravilha. clientes aí que vão casar. Sim. Tem muita gente querendo casar ainda. Agora, com a ajuda do Fundo de Garantia, é melhor ainda, né? Olha, Mas quem- precisa, agora vamos precisa. precisar. Agora vamos. Agora vai. Precisa muito. Bom, o programa de discussão fica por aqui. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mas a nossa ideia é essa, de fazer com que você entenda cada vez mais as novas regras. Tem outras por aí e os nossos colegas já estão convidados aí. Até falei com o professor, né? As regras, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro assinou neste ano de pessoa física poder conceder crédito, né? Então isso é importante, porque é uma novidade. E que, junto com essa medida, também teve a questão de redução de juros que podem ser cobrados pelos bancos, né? Ou seja, o governo está mexendo aí em vários setores e a gente quer entender melhor, né? Porque, de repente, agora emprestar, aí o professor vai voltar aqui para explicar, né? Você vai poder emprestar o seu dinheiro como pessoa física, até então não podia. Mas aí vai ter uma série de regramentos e detalhes financeiros e Análise de risco. análise de risco e comportamentais, que ele vai falar, mas é num outro programa. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. E a senhora já é aqui nossa Obrigada a você. sempre convidada para participar do programa e esclarecer os nossos telespectadores. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também e até a próxima edição. Vale a pena. Então, paciência.